E você pode até resolver. Aguardar alguns minutinhos aí, né? Para esperar a galera entrar. Você pode simplesmente apertar só o ponto 55, ó. É a mesma coisa, você colocar ponto 55 ou 0,55, dá no mesmo. Tá vendo, ó? Errei, ó. Bem, galera, legal. Sem mais demoras aí, o professor dando continuidade aí nas atividades. Então, galera, legal, nós estamos aqui com o pessoal do Ítalo Bologna, né? Concurso técnico em eletrônica. Com AUC, dispositivos eletrônicos analógicos. Essa matéria é de suma importância para você que vai trabalhar aí na parte de eletrônica, na parte de instalação e manutenção também, ok? O professor Alan vai estar te auxiliando aí no desenvolvimento das atividades e também passando conteúdo para vocês. Lembrando que nós temos aí questionário avaliativo, situação de aprendizagem 1, 2 e 3, atividade 1, 2 e 3. Não deixe para o último momento para enviar suas atividades, porque senão pode aí acumular bastante atividade, né? Ok? Então se programe e vá enviando as atividades. Aqui o professor Alan vai acompanhar agora, verificando aí conforme que está o andamento do envio das atividades. Na primeira atividade, né, nós temos aqui, ó, 3 pessoas enviaram. Então vamos aumentar essa quantidade aí, ok? Na atividade 2, ninguém enviou e provavelmente atividade 3 também ninguém deve ter enviado. Tá aqui, tá vendo? Então, após o nosso acompanhamento, o professor Alan aqui, ó, ele vai estar passando para vocês aí uma parte do conteúdo, né, da eletrônica. Qualquer dúvida pode estar mandando mensagem para o professor Alan que ele vai estar te auxiliando, galera, legal. O professor preparou uma mega aula para você. Se você está assistindo essa aula hoje ou vendo a aula gravada, certo? Vai estar te auxiliando aí no desenvolvimento das atividades. Primeiramente, vou estar passando aí algumas informações para vocês sobre o diodo, que é o nosso LED, ok? Só que, de forma geral, nós temos aí LED com várias cores, como verde, amarelo, vermelho, e temos cores que não é possível ver aí, né, que nós chamamos cor ultravioleta. Eu sei que é bastante utilizado em controle remoto. Ele é um diodo emissor de luz. Essa característica ela é conseguida através dos materiais que se... Deixa eu ver aqui se o pessoal conseguiu entrar aqui na sala.
Beleza? Dando continuidade. É um diodo, só que ele é um diodo emissor de luz. Essa característica ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 mm ou de 3 mm. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe o LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 mm, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao quê? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts.
Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, eu não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o LED 2 está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2... Então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Era isso. Muito obrigada pela atenção. Sobre o diodo LED, né? Aqui apresentando para vocês agora a nossa situação de aprendizagem 1. Então, na nossa situação de aprendizagem 1, pede para montar aí um circuito de proteção para o controle remoto utilizado em aparelhos de ar-condicionado, né? Então, caso as pilhas sejam colocadas com polaridade invertida, não será ocasionado aí nenhum dano ao controle remoto. Sendo ainda que o circuito deverá indicar através de um sinal luminoso de um diodo, né, que é o nosso LED, né, quando estiver correto a posição das pilhas.
Para tal, você deverá utilizar os componentes disponíveis no almoxarifado da empresa, priorizando a solução com menor custo. Hoje, a maioria dos controles, dizendo 90% a 100%, que já tem esse dispositivo de proteção, mas não tem indicação de LED quando as pilhas estão aí na posição correta, né? Beleza? Simplesmente o controle não funciona. Se você inverter aí a posição das pilhas hoje em dia, né? Certo? A maioria dos controles já tem esse dispositivo de proteção, mas não tem a indicação de LED quando colocar as pilhas de forma correta. Para isso aí foi calculado aí, né, o valor aí das nossas pilhas como são duas de 1,5 mais 1,5, 3 volts. Nós temos a queda de tensão do nosso diodo, que, por exemplo, de silício é 0,7 volts, que deu 2,3 volts, né? Fazendo nosso cálculo de maneira geral, nós temos aí a nossa resistência elétrica de 15 ohms. 15 ohms, ok? Então, ohms por quê? Porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se George Simon Ohm. Por isso que a resistência elétrica é dada em ohms, ok? Então, essa aí é a nossa primeira situação de aprendizagem. O professor Alain está te auxiliando no desenvolvimento dela. Tira a fotinha, desenvolva o seu projeto e envia para o professor Alain. Lembre-se de não deixar aí as atividades para o último momento, ok? Desenvolva sua atividade e envie para o professor Alain. Dando continuidade, agora nós temos situação de aprendizagem 2. Antes de passar a situação de aprendizagem 2 para vocês, o professor Alain vai demonstrar alguns componentes que nós vamos utilizar nessa situação de aprendizagem. Nós temos, no caso, capacitores. Esse capacitor tem a função de carregar e descarregar no circuito. Ele pode ser utilizado para sistemas de partida, separação de frequência e está utilizado também como filtro. Então, os capacitores despolarizados, você vai ver que ele não tem aí uma identificação de positivo e negativo. É esse laranja aí, tá vendo? Agora, o capacitor polarizado, ele tem uma indicação da tensão máxima, também o outro tem também, e tem também a indicação do negativo, tá vendo aí? Neste caso, o capacitor tem que ser ligado na placa de circuito eletrônico, naquela posição do negativo. Se você inverter essa posição, vai acontecer o quê? Ele pega e explode literalmente. Por isso que em circuito eletrônico também devemos trabalhar com segurança, para evitar acidentes. Dando continuidade, na nossa atividade, nós vamos utilizar o que nós chamamos de CI. CI é circuito integrado. O circuito integrado que nós iremos utilizar chama-se NE555. Esse NE555 ele tem essa pinagem aí, ó. Nós temos 8 pinos, onde nós temos a parte de alimentação, de positivo e negativo, e temos também a parte de geração de sinal. Ao lado, o professor Alain apresenta para você aí um resistor. Esse resistor, que é o que a gente vai utilizar lá na nossa prática, lá no nosso projetinho aí da situação de aprendizado 2, é o 3K9. Aí como é que a gente fala? Fala que é 3,9 quiloohms, ok? Também o que será utilizado na nossa situação de aprendizagem 2 é um transistor. Esse já é um transistor, né, que já trabalha com a corrente mais elevada, que é o MOSFET. Aí nós temos 3 pinos, né, 1, 2, 3, onde nós temos aí o gate, dreno, né, e a parte aí que nós chamamos de carga, ok? Na nossa situação de aprendizagem 2, né, nós vamos utilizar então o CI NE555. Depois será apresentadas as características desse CI, mas, via de regra,
ele é utilizado aí, nós temos a possibilidade de tirar o catálogo desse componente na internet gratuitamente. Nós chamamos de datasheet, que vem com todas as características do componente. Aí é só você digitar, né, essa nomenclatura CINE555, que ele vem com as características dele. Para obtermos aí um sinal, então, de onda quadrada, certo, na saída, e assim podemos aí, né, fazer o acionamento e desacionamento, ou seja, ligar e desligar o nosso motor. A seguir, segue os passos para o dimensionamento, né, do nosso circuito com o CINE 555. Define-se um capacitor, que é um filtro, né? O tempo que se quer para que o motor gire no sentido horário e anti-horário. Para que ele gire aí, né, tanto para um lado como para o outro, né? E calcula aí os resistores, ok? Que é a resistência elétrica. Nosso capacitor que vai ser utilizado é um de 100 microfarad. É farad porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chama-se Faraday, né? Aí, no caso, nós temos um capacitor de 100 microfarad. O nosso tempo escolhido foi de 5 segundos, ok? No nosso cálculo do nosso resistor aí, nós tivemos aí um resistor de 72,15, né? Ou 72,150 ohms. Quando você vai, esse aí foi calculado, mas aí você vai comprar na loja aí comercial, nós encontramos resistor de 68 quilo-ohms, ou seja, 68 mil ohms. No nosso segundo cálculo para o resistor 1, foi encontrado aí o resistor de 4.150 ohms. O resistor que a gente vai estar utilizando é um de 3,9 quilo-ohms, que é o que o professor demonstrou para vocês, né? Então, pessoal, via de regra, nós temos os capacitores, nós temos o CI e os resistores. E a nossa bateria. Então, se você está participando da aula hoje, ou se está assistindo essa aula gravada, a hora é agora, que essa aí é a solução da nossa situação de aprendizagem 2. Tira sua fotinha, desenvolva o seu projeto e envia para o professor Alain, ok? Dando continuidade em nossas atividades, aí nós já estamos com nossos valores aí bem definidos, né? Como capacitor C1 de 100 microfarad, nosso tempo de 5 segundos. O nosso R2 ficou definido em 68 quiloohms e o nosso R1 ficou definido em 3,9 quiloohms, ok? Dando continuidade na atividade, então tá aqui, deixei um descritivo para você. Porém, para apenas com esse sinal de entrada aí, né, nós teremos, né, o motor aí, né, em rotação. Hora ligado e hora desligado. Então, devemos adicionar aí, né, um transistor e dois resistores, né, certo? Para obter um sinal contrário ao primeiro sinal. Ou seja, para ele girar para um lado e para o outro, né? Quando o primeiro sinal estiver alto, o transistor Q1 satura.
fazendo com que o segundo sinal seja zero. E quando o primeiro sinal estiver zero, o transistor Q1 entra em corte, fazendo com que o segundo sinal esteja em pico. Isso nos permite ter, por um momento, o motor girando no sentido horário, por exemplo, e um momento o motor girando no sentido anti-horário. Logo abaixo, o professor Alan deixa a demonstração de uma onda quadrada, ok? E aí, nós temos aí, né, um resistor a mais, além do R1, R2, R3, nós temos resistor R4 de 27 ohms. Essa é uma parte da situação de aprendizagem 2, da atividade 2. Se você está participando da aula hoje, tira sua fotinha para desenvolver o seu projeto. Prosseguindo com as atividades, nós temos aí, por último, aí, nosso circuito. Para a mudança do sentido do motor aí, a gente colocou aí uma ponte H, utilizando aí o transistor, né, com a corrente mais alta, que é até 18 amperes, que é a corrente necessária para o motor funcionar. Transistores bipolares não são recomendados aí para o uso dos circuitos com corrente elevada, né? Sendo necessário o uso de 4 transistor MOSFET, ok? Aí nós falamos que é transistor MOSFET canal tipo N, que é o dos primeiros componentes que eu apresentei para vocês na nossa aula. E aí, o funcionamento da ponte H é simples. Quando o sinal 1 estiver alto, né, os transistores Q2 e Q5 vão saturar e assim vão conduzir, fazendo com que o motor gire no sentido horário, por exemplo, na direita. Enquanto isso, o sinal 2 vai estar baixo, fazendo com que os transistores Q3 e Q4 vão entrar em corte. E assim não vão conduzir, fazendo com que não circule corrente nesse sentido. Quando o sinal 2 estiver alto, os transistores Q3 e Q4 vão saturar e assim vão conduzir, fazendo com que o motor gire no sentido anti-horário. Ou seja, o motor vai girar tanto para a direita como para a esquerda. Ok? Certo? Lembrando que você está fazendo isso com circuito eletrônico, utilizando baterias, CI, circuito integrado, resistores, transistor, né? E 4 transistor MOSFET. Ok? Tira sua fotinha aí para a gente desenvolver a atividade e passar para outra atividade. Lembrando que estamos aí na situação de aprendizagem 2, atividade 2, já foi passado a atividade 1, já foi passado alguns componentes que nós estamos utilizando e logo mais vamos estar aí vendo a atividade 3. Então, o professor Alan auxilia você no desenvolvimento das atividades. Pessoal, uma dica para vocês aí, não deixe para o último momento para desenvolver suas atividades, e mandar para o professor Alan. Porque se deixar por último momento, acontece que às vezes você tem que mandar muita atividade, né? E temos uma data para entregar essas atividades, ok? Então, tá tendo a aula, vai desenvolvendo a atividade gradativamente, envia para o professor Alan e a gente realiza a correção. Agora vamos passar para a terceira situação de aprendizagem. Na nossa terceira situação de aprendizagem, já temos aí a nossa listinha de material. Ou seja, aí o professor Alan vai explicando passo a passo. Nós temos aí um transformador. Transformador não é transforma, ou seja, ele não transforma. Transformador, ele eleva a tensão e rebaixa a tensão.
Todo transformador nós temos a entrada e saída. Entrada nós chamamos de primário e saída nós chamamos de secundário. A entrada desse transformador será 220 volts e a saída de 12 volts. Nós vamos utilizar diodos aí na nossa ponte retificadora de 3 amperes. Para o dimensionamento aí do nosso filtro capacitivo, que é o nosso capacitor, tem que levar em consideração a queda de tensão no diodo. O material do diodo aí é silício, por exemplo, nós temos aí uma queda de tensão de 0,7. Nosso valor de tensão final deu de 15,5%. Geralmente utilizamos 10% desse valor. Você vai ver aí que o exercício pede 10%. Tá vendo logo abaixo aí? Que é uma queda de tensão de 1,55 volts. A nossa equação para o filtro, que é o nosso capacitor, função do capacitor, basicamente carregar, descarregar no nosso circuito. O capacitor consegue trabalhar aí com divisão de frequências e também com o sistema de partida de motores elétricos também, ok? Então, na nossa equação aí, você pode verificar que o nosso valor final comercial, que é na onde você vai encontrar, né? Certo? É um valor de 12.000 microfarad, né? Com a tensão máxima de 25 volts, ok? Certo? Capacitor de 12.000 microfarad com a tensão máxima de 25 volts. Prosseguindo aí com a atividade, nós temos aí ó, a utilização do 7812, que suporta até 1 ampere, né? Para que possa alcançar 2 amperes necessários à saída da fonte, deve adicionar aí um transistor, né? Para suprir a corrente adicional, ok? Aí nós temos aí uma fórmula, né, tirada do datasheet, lembra que eu falei do 7812, que tem essas características, como a queda de tensão de 0,7 volts, material silício, lembra que eu falei? Nós temos uma corrente de 800 miliamperes, que é o valor máximo que se deseja do regulador do trabalho, né? Nós temos o nosso datasheet, né, com a corrente Q1 de 5 miliamperes. E o do nosso transistor BD136, ok? Depois de ter calculado, feito todo o levantamento dos nossos componentes, né? Agora, por final, o que que a gente vai fazer? A gente vai estar, né, montando o nosso circuito. Nosso circuito é esse daí, ó. Então, nós temos a entrada com transformador, a entrada 220 volts, barra 12 volts. A simbologia do nosso transformador é o TR1. A nossa ponte retificadora é de BR1, com 4 diodos. É uma ponte retificadora de 3 amperes. Nós temos capacitor polarizado de 12.000 microfarad. Nós temos resistor, né? R1. Nós temos aí o capacitor C2 despolarizado de 330 nanofarad. Nós temos o transistor BD 186, né, com a letra Q de queijo. Nós temos aí o nosso CI 7812, onde o terminal aí 2 é o negativo, ok? Né? A nossa tensão de saída aí, né, é interligado no 3, nós temos capacitor despolarizado de 100 nanofarad, ok?
esta é a nossa situação de aprendizagem 3, nossa atividade 3, que você deve acompanhar, tirar sua foto, desenvolver o seu projeto e enviar para o professor Alan. Então, na aula de hoje, o professor Alan passou um pouco para vocês aí sobre resistores, que é dado aí com a nossa resistência elétrica, uma variação de resistência elétrica. Nosso transistor, também o professor Alan demonstrou um pouco sobre o MOSFET, ok? Nossa ponte retificadora, né? Falei também sobre diodos para vocês, né? Falei sobre o nosso transformador, ok? Como que se liga o transformador, que nós temos primário e secundário, ok? Essa ligação do transformador, ela serve para transformador de pequeno, médio e grande porte. Por exemplo, aquele transformador que vai lá no poste, pessoal, ele tem um primário, que é a entrada, e temos o secundário, que é a saída, ok? Certo? Então, também, além de ter passado todas essas atividades e conteúdo para vocês, auxiliei vocês também no desenvolvimento das nossas atividades. Retornando aqui para a nossa sala, pode verificar que nós temos aqui, então, questionário avaliativo, atividade 1, atividade 2 e atividade 3, ok? Nós temos aí até março para tá entregando aí as atividades, né, até dia 21 de março, mas não deixe para o último momento. Aqui nesse caso aqui, nós temos aqui envio da atividade 1, envio da atividade 2 e envio da atividade 3, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para o professor Alan, que eu vou estar auxiliando vocês. Aqui não se esqueça que nós temos as videoaulas, vai clicar aqui, vai estar disponível as videoaulas, ok? Tá vendo aqui, ó, já tem uma videoaula do professor Alan, né? Certo? Além disso, nós temos também aqui o conteúdo do curso, né? Clicou em conteúdo do curso, nós temos aí a nossa apostila do curso. E você vai estar clicando aqui, vai abrir a nossa apostila, que você pode estar verificando também, né? Diversos materiais que vai estar disponível para você, para estar te auxiliando aí na situação de aprendizagem, ok? O aluno mandou aqui que nós tivemos aqui um pequeno probleminha com o link, né? Mas na próxima aula vai estar tudo estabilizado, tudo certo. Eu saí da web, não conectou, né? Então ele tentou conectar, não deu certo. Mas vai dar certo na próxima aula. Essa aula ela vai ficar gravada, certo? E fica disponível aqui na nossa videoaula, ok? Certo? Via de regra aí, a nossa aula aí de hoje aí, que é de suma importância tanto para instalação e manutenção de PCI, que é as nossas placas de circuito eletrônico. Professor Alan aqui, ó, passando uma revisão geral para vocês aí. Falei sobre como funciona o LED, né, o funcionamento do LED. Falei sobre a nossa situação de aprendizagem 1, que é um circuito de proteção para o controle remoto, ok? Desenvolvemos os cálculos aí para saber qual resistor que se utiliza, que é o nosso R1, né? Depois falei sobre a nossa situação de aprendizagem 2, onde tivemos aí capacitores polarizados e capacitores despolarizados, né? O polarizado tem identificação do negativo, né? E o valor de tensão máxima aí de isolação dele. Depois eu falei do outro componente, que é o nosso circuito integrado e também o nosso resistor aí, né? Nosso circuito integrado é o NE555, ok?
E temos o nosso resistor, por exemplo, de 3,9 kΩ, ou seja, 3K9, né? Esse aqui de 5%. Falei também sobre o transistor MOSFET, com a identificação da pinagem dele. Depois, finalizando aí, passamos para a nossa situação de aprendizagem 2, né? Comecei a explicar passo a passo como era a montagem aí do nosso motor para girar para a direita e para a esquerda. Nós temos aí também a segunda parte e a terceira parte da atividade. Finalizando na quarta parte, o nosso circuito. Nesse circuito de geração aí de onda quadrada aí, que você pode notar, né? Além desse detalhe aqui, a gente utiliza para o fechamento dele com a corrente mais elevada o transistor MOSFET. Suporta um valor de corrente mais elevado. No próximo slide aqui, nós temos aqui o nosso transistor MOSFET, que suporta aí até aí uns 18 amperes, ok? Nós temos 4 transistores aí. Aí esse transistor MOSFET que a gente está utilizando do canal tipo N. Finalizando aí, o professor Alan passou a situação de aprendizagem 3, né? Falei sobre passo a passo sobre os nossos cálculos, né? Transformador. Aqui nós passamos aí o detalhe do CI 7812, de acordo com o seu datasheet. E finalizando, tivemos aí o nosso circuito, né? Final de entrada, transformador, ponte retificadora, capacitor polarizado, despolarizado, resistência elétrica, transistor BD 136 e também nosso CI 7812 e o nosso capacitor de 100 nanofarad. Capacitores C1, C2, C3, resistência, transistor, ponte retificadora, transformador e a entrada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode enviar para o professor Alan, certo? E desenvolva as atividades aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, apesar aí, né, de ter tido aí alguns detalhes técnicos, né, na parte da geração aí do nosso link, mas dá tudo certo, tá bom? Certo? Eu gostaria de agradecer a presença aí do Fábio, né, Fabione, do Niels e do Éder Duarte, ok? Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, né? Só de estar participando aí já tirou a metade da nota. E aí, galera, legal. Eu desejo a vocês aí um ótimo final de semana, certo? Fica com Deus, que abençoe você e sua família, né? E uma boa sorte, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado, professor.